Paz seja convosco. Estamos aqui mais uma reflexão. Amém? Vivendo a palavra do Senhor. Preste atenção. Deus tem coisas grandes para a nossa vida. Preste atenção que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 1, o verso 15, diz assim: esta é uma palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Que benção! Que palavra linda de apóstolo Paulo, dizendo que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Isso todo mundo concorda, né? O que está na palavra, há uma concordância mesmo, mas muitas vezes não reconhecemos nossos pecados diante daquele que nos libertou, aquele que nos salvou, e achamos que não precisamos de Cristo. Você vai entender essa palavra de todo o teu coração. Você vai ver o quanto nós precisamos de Deus, precisamos de Cristo. E nesse texto que o apóstolo Paulo, com muita humildade, dá exemplo e mostra que não há quem não seja pecador. Todos precisam de Cristo para reconhecer o pecado. A própria palavra diz, 1 João capítulo 1, verso 8, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Por isso, precisamos reconhecer nosso estado espiritual de pecador e chegar diante do Senhor, diante do Deus vivo, diante do nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Pai, reconheço o meu estado de miséria, não material, não financeiro, mas estado de miséria espiritual. O quanto falta em nossas vidas a obediência. O quanto falta em nossas vidas, no dia a dia, no cotidiano, estar no centro da vontade do Senhor. Quantas vezes o Espírito Santo fala conosco e nós, muitas vezes, estamos muito despercebidos, muitas vezes, nós nem estamos aí. O quanto falta, irmãos, o quanto falta pedir a Deus a renúncia pelos pecados, a renúncia pelas maldades do mundo. Por isso, aqui a palavra de Deus diz que basta nos reconhecer nossos pecados. Se você olhar e analisar a palavra de Deus, lá no Evangelho de São João, no capítulo 21, você vai ver a história de Pedro. Na sexta-feira, Jesus caminhando para o Gólgota, e ali ele pecou. 3 vezes o galo cantou. E ao terceiro dia, quando Jesus ressuscitou, quem estava ao lado do Rio Jordão, que confiou na ressurreição? Ele foi o primeiro discípulo que confiou na ressurreição de Jesus. Jesus, num corpo glorioso, pegou Pedro. Onde está o discípulo? Estão logo mais ali. E ali fez uma fogueira. Ao redor da fogueira deixou todos sentadinhos. Pegou Pedro e levou para baixo de uma figueira. Tamanha a humildade do nosso mestre, dizendo para Pedro: tu me amas, Pedro? 3 vezes. E na terceira vez Pedro ficou indignado: tu sabes que eu te amo. Mas não sabe ele que há 3 dias antes ele tinha negado Jesus. Pecou. Sabe que essa história de Pedro nos traz assim uma reflexão que quanto nós precisamos pedir perdão.
O próprio Jesus nos ensinou nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Ali ensinou que nós temos que pedir perdão, se for possível, 70 vezes 7. Quantas vezes? 490. Se for possível, pedir perdão mil vezes no dia, nós temos que pedir. O perdão, o que Jesus me ensinou vivendo a palavra, pedir perdão todos os dias. Porque a conversão é se voltar para Deus. Nós se convertemos todos os dias. Por isso eu quero deixar essa reflexão para você. Vivendo a palavra, vamos cumpri-la, praticá-la, porque Ele é o nosso Senhor. Amém? Fique com Deus. Deus abençoe você. Que Deus te abençoe grandemente.